Vocês já devem saber que o Brasil possui uma das maiores variedades linguísticas do mundo. Exatamente, são dialetos indígenas, é sotaque português, são variedades regionais, é um monte de coisa. Afinal, a cultura brasileira, ela é muito rica. E a verdade é que existem vários tipos de variações linguísticas. Afinal, quais são os tipos de variações linguísticas? Elas podem ser, por exemplo, geográfica, quando elas mudam de acordo com uma região ou outra. Pode ser entre estados diferentes. Por exemplo, aqui no sul a gente chama de canjica, o que a galera do Nordeste chama de munguzá. Eu nem sei se eu falei certo, qualquer coisa vocês me corrijam, beleza? Qualquer coisa a galera do Nordeste xinga mesmo, tá? Mentira, não xinga. Pode ser, por exemplo, também com relação às cidades, a variação linguística geográfica, cidades. Por exemplo, em Curitiba a gente chama salsicha divina, ou também pode ser entre países diferentes, como por exemplo o português de Portugal ou do Brasil. Então existem vários tipos de variações linguísticas. Elas podem ser também, por exemplo, sociais. As variações sociais, elas mudam de acordo com um grupo social, pode ser, por exemplo, a classe social, pode usar a forma como o grupo de rap se comunica, a forma como o grupo de skatistas, a forma como a galera se comunica na internet, por exemplo. Se eu falar pra minha mãe que o negócio flopou, legal, bonito, mas não vai entender nada. Então essas variações sociais, elas podem mudar de acordo com o grupo. As variações, elas podem também ser situacionais. Sabe aquele português formal, bonito, que a gente escreve na redação da gente? Normalmente a gente não fala desse jeito, né? Então, normalmente, de acordo com a situação, a gente pode falar de uma forma ou de outra. Por exemplo, o português formal, super bonito, com a crase inteira lá, a gente pode pronunciar aquela crase com gosto. Ou a gente pode ignorar aquela crase e só falar um pra você, vai lá, só vai, tamo num carro e aí tá tudo certo, beleza? Essas variações, elas também podem ser, por exemplo, históricas. Tem a ver, por exemplo, com a evolução da língua. Uma palavra bem comum pra gente ter como exemplo é a palavra você. Ela já foi vossi mecê, vós mecê e só então passou a se tornar você. Na própria palavrinha, houve uma grande variação da língua e de acordo com o tempo a própria palavra muda. E pra gente entender melhor, vamos falar um pouquinho sobre a origem dessa diversidade linguística. O Brasil é muito rico. E a grande real é que antes até do nosso amiguinho Pedro Álvares Cabral já tinha uma riqueza gigantesca de línguas no Brasil. Para vocês terem ideias, os índios que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, eles já falavam mais de 1000 línguas, ou seja, era língua pra caramba. Com a chegada dos portugueses, com o aumento do tráfico de escravos, a língua começou a se transformar. Por exemplo, no cenário dos indígenas, desde 1500 houve uma queda de mais ou menos 85% no número de línguas faladas pelas comunidades indígenas. Além disso, com o domínio do colonial português, com o novo Estado brasileiro que estava se formando, a galera elegeu que a única língua oficial e legítima do Brasil seria o português. E com isso, todas essas outras línguas secundárias, aquele dialeto dos indígenas, a forma como uma tribo se comunica, a própria língua de um imigrante que vem para cá, a própria língua do escravo, elas começaram a sofrer preconceito, elas começaram a ser deixadas de ladinho. E um outro ponto importante na transformação da língua portuguesa é a questão dos imigrantes do Estado Novo. Como assim? Lá na época do Estado Novo brasileiro, que era mais ou menos na era Vargas, 1937 a 1945, os imigrantes que viviam no Brasil sofreram um enorme preconceito. Durante essa época em que o nacionalismo era muito exacerbado, havia uma intenção muito grande de não se deixar falar aqui línguas chamadas estrangeiras. E com isso, várias línguas que às vezes eram faladas pelos imigrantes, enfim, nas comunidades entre eles, como por exemplo o japonês, polonês, ucraniano, elas foram sendo, não diria banidas, porque é difícil você banir totalmente uma língua, mas houve uma repressão muito grande contra elas. E o que isso gerou são alguns dados muito doidos. Lembra que lá no início a gente tinha mais de 1000 línguas faladas pelos indígenas? Hoje no Brasil essa riqueza ainda é muito grande. De acordo com o Grupo de Diversidade Linguística do Brasil, o GTDL, existem pouquinho mais de 210 idiomas falados no Brasil, ou seja, ainda é muito rico. Porém, comparado com mais de 1000 idiomas falados, já não tá tão rico assim, né? E essas mais de 210 idiomas falados no Brasil, eles se dividem da seguinte forma. São mais ou menos 180 idiomas falados pelos indígenas, são cerca de
30 línguas faladas por comunidades de imigrantes, são 2 línguas de sinais e, claro, o português da forma que a gente conhece. E assim, quando a gente fala português, é um negócio muito mais amplo do que só português, porque tem todas as variedades lá que a gente já falou, regionais, situacionais, históricas e blá blá blá, beleza? Então, a língua portuguesa, ela ainda é muito rica. E essa riqueza da língua, ela ajuda a trazer uma coisa pra gente, que é o quê? A língua como identidade do brasileiro. De acordo com o nosso amiguinho Aristóteles, o ser humano é um animal político. Porém, quando ele fala isso, quando ele chama o ser humano de um animal político, ele diz muito mais sobre essa capacidade do ser humano dele se comunicar, dele interagir, dele se relacionar. E a língua tem um papel muito, muito, muito importante nesse cenário, porque ela ajuda a transmitir informações, a compreender seu lugar no mundo, a influenciar a forma como a gente se relaciona. A língua, ela molda a cultura de um povo. E o Brasil, ele é um país extremamente rico, culturalmente falando. Por exemplo, é indígenas, imigrantes, o brasileiro raiz, é gente pra caramba, é muita, muita, muita diversidade. Cada grupo com a sua língua, com a sua forma de falar, com o seu detalhe na comunicação, com aquela coisa que só você fala, é a vinda do curitibano, o biscoito e bolacha, gente. Claro que todo mundo sabe que o certo é bolacha, mas assim, tem gente que fala biscoito. Desculpa, eu parei, não é preconceito, gente. Eu vou parar com isso, tá bom? Através da língua, cada, digamos assim, subcultura, que é cada uma dessas culturas que vive dentro do Brasil, ela consegue se expressar. E isso é uma das coisas muito bacanas da língua portuguesa, é que ela é uma língua muito rica culturalmente. Então você consegue ter os dialetos, a tua forminha de falar, tipo forminha. Eu falo forminha, é a minha forma de falar, a minha forma de se comunicar. Eu uso o diminutivo pra caramba. E outras pessoas talvez não gostem de diminutivo. Talvez algumas pessoas sejam mais formais, você permitiria me falar contigo? Isso depende muito da pessoa, da cultura, do local. E a língua brasileira, nesse sentido, ela é uma forte ajudante a formar a cultura. Da mesma forma que a cultura molda a língua também molda a cultura e fica sempre nesse ciclo, que uma ajuda a retroalimentar a outra. Com isso, a gente entra num outro tema que já não é tão legal assim com relação à variedade linguística, que é o chamado preconceito linguístico. Onde há diversidade, há preconceito, e disso, infelizmente, vocês já devem estar sabendo. Ou seja, o preconceito linguístico ele ocorre justamente com aquela pessoa que fala diferente, sabe? O sotaque que é diferente, a forma que a pessoa fala é diferente. Tem um carinha que fala muito bem e é um dos grandes expoentes quando se fala em preconceito linguístico, um dos grandes caras que escreve sobre, é o Marcos Bagno. No livro Preconceito Linguístico, esse amiguinho fala o seguinte, que a discriminação surge quando você tenta comparar uma língua que é ideal, por exemplo, aquele português formal, acadêmico, bonitão, que muitas vezes até já é um português ultrapassado, e quando você compara ele com toda essa variedade, com o jeito que o tiozinho fala lá, o tiozinho, sei lá, o tio do cachorro quente fala, aqui em Curitiba é o tio da vida, com a forma como cada uma dessas pessoas se comunica no dia a dia, quando você compara isso com aquela língua formal e toda cheia de regras, acaba gerando preconceito. Porque nesse contexto, o preconceito, ao invés de celebrar a cultura, a língua, essa diversidade, ele é uma forma de julgar. Quando você julga a forma como a pessoa fala, você está julgando a classe dela, a raça, a educação, o nível de educação que ela teve acesso. Então, o preconceito linguístico, ele é uma forma de você também julgar a pessoa com base na forma que ela fala. E se você quer aprender mais ainda sobre variedade linguística, agora é a hora. Pega o papelzinho e anota. Mentira, você não precisa anotar, porque aqui no Quack tem tudo no nosso site, depois você vai lá na descrição. Alguns livros para vocês. A Língua de Eulália, novela sociolinguística do Marcos Bagno, Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, de Carlos Alberto Faraco, alguns fatos históricos para você ficar de olho e dar uma pesquisadinha a mais. A divergência entre o português europeu e o português brasileiro, e eu digo mais, ainda tem todos os outros portugueses, por exemplo, português de Angola e de outros países que também falam português, vale a pena dar uma olhada. A imigração do século XIX e início do XX também trouxe muita riqueza para o Brasil, também é bacana de estudar. Um outro fato histórico, Estado Novo e nacionalismo, vale a pena porque também moldaram muito essa questão da língua portuguesa. E pra gente finalizar, 2 músicas pra vocês. Uma delas, o nome é Língua, do Caetano Veloso, e a outra, que eu recomendo pra caramba, se você não conhece, vai dar uma escutada, porque é uma música que acho que, na minha concepção, é a que melhor representa a variedade linguística brasileira. É essa música Zazulejo do Teatro Mágico, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais coisas, quer citações verificadas, uma a uma sobre esse tema, quer referências tudo bonitinho, já sabe, tem no nosso site, vou deixar o link para ele na descrição. E se você quer continuar estudando, tem um outro vídeo aí que tá aparecendo na sua tela, você clica nele e vem comigo. Obrigada, gente!